Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a uma live pós-jogo do Expresso 1923 em São Januário, Danilo, com uma vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama e uma boa vitória para cima do Bahia. Um jogo meio maluco, teve expulsão que não deram, teve expulsão que deram, enfim, teve um monte de coisa. Teve até, Danilo, a quicadinha do Ozil num lance de gênio de Pablo Verratti, um jogo cheio de emoções. Teve gol do Felipe Coutinho, mais uma vez. Teve gol do Pumbinha Rodrigues, mais uma vez, de cabeça, o nosso lateral esquerdo, Puma Rodrigues. Um jogo para a gente falar de muitas coisas que aconteceram. É o Vasco, 13º melhor time do Brasileirão. Meus amigos, fiquem tranquilos. A sequência contra o G6 é o que Fernando Diniz precisava, meu amigo Danilo. Essa coisa de pegar time fechadinho, Ceará com 1 a menos, isso aí não dá certo não, cara. Tem que pegar a sucursal do Grupo City, ali a filial, e aí sim, meu amigo, os caras vêm achando que é Rogério Ceni, vamos tocar bola e os caramba, e aí a gente se impõe. O Vasco da Gama venceu, gente. Venceu em São Januário e a gente pode estar aqui feliz. Finalmente, Danilo Dantesco está na sala Chico Anísio e vai ter uma coletiva onde os nossos setoristas do Vasco da Gama estarão sorrindo, meu amigo Danilo. Isso é uma raridade, meu camarada. Como é que você está, meu amigo? Curtiu o jogo? Se molhou? Não me molhei, não, tudo bem? Boa noite, meus amigos, Gustavo, Túlio, a galera chegando no pós-jogo do Expresso. Finalmente, né, 130 dias depois, o Vasco vence em São Januário e vence, assim, num drama, né? A gente sabe do drama, foi a partida, uma arbitragem muito confusa, muito ruim, assim, independente da expulsão, um árbitro muito inseguro, né, sendo pressionado pelos bancos de reserva, pelos jogadores, e um jogo tenso, né, mesmo o Vasco à frente, virando, e uma consequência também, Gustavo, um jogo que foi uma virada do Vasco, né, o Vasco consegue virar a partida, mas assim, um jogo tenso, um jogo que o Vasco teve dificuldade para administrar, até sair o terceiro gol. Parece que também é uma sina dos times do Diniz, só vence de 3, né? E de 3 para cima. De novo, né, velho? De novo. Então, assim, são várias nuances que a gente pode dizer de um jogo que eu vou te falar de altos e baixos do Vasco, em que um primeiro tempo bem complicado, de um primeiro tempo que o Vasco teve dificuldades, uma expulsão que já deveria ter rolado antes, em que o Coutinho foi solado e o juiz ignorou, e o VAR também. E depois o lance do Gilberto, não, do Jean Lucas sendo expulso, facilita muito a vida do Vasco. O Vasco empata a partida já com o Bahia com -1, consegue quase a virada no fim do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, um Vasco com um DVD na frente, né? E depois a saída do Lucas Freitas para a entrada de mais jogadores ofensivos, acho que deu uma potência que o Bahia não conseguiu segurar. O gol sai também num escanteio, bola parada, o Vasco vai tendo uma bola parada importante, a gente sabe como isso é importante no futebol atualmente, e Pumita, que Diniz já tinha destacado na coletiva contra o Flamengo, de ser um jogador alto, físico, né, forte, foi lá, botou a bola para dentro, e ali talvez eu acho que foi o momento que eu fiquei mais nervoso, e eu acho que o time do Vasco também, o 2-1, incrivelmente, porque no 2-1 o Vasco começou a chamar o Bahia, começou a ter erros ali atrás, dar chance para um azar, até sair o gol do Verratti, quer dizer, o gol contra em que o Verratti participa do lance, gol do Saraiva, eu acho, contra, não me lembro agora se eu estou enganado. Não, do Juba, eu acho. E isso faz com que o Vasco finalmente tenha uma tranquilidade. Achei o Vasco muito ansioso, mesmo no 2-1. E isso me dá um asterisco nessa vitória. Vitória importante, destacamos isso. O Vasco finalmente vence em casa e a gente lava a alma com essa chuvinha que caiu hoje em São Januário. Só precisamos ganhar 3 pontinhos e agora recarregar as energias para sábado, 18h30, Vasco e Cruzeiro,
uma outra partida que deve ser tensa pra cacete. E com certeza, Gustavo, você que gosta das impressões da arquibancada, hoje a arquibancada jogou junto, a galera empurrou o time, pressionou o time, brigou com o Lucas Freitas quando tinha que brigar com o Lucas Freitas, brigou com o Verratti quando ele canelou na bola. Então, assim, a arquibancada hoje atuou para bem e para mal, para criticar o time e para apoiar o time, meu amigo Túlio. Desculpa. Não, eu acho que eu até queria saber, antes de falar um pouco, Danda, Garré entrou querendo demais, deu uma pivotada ali, não sei se você deu para ver, eu acho que você muito claramente viu muito bem. Como é que foi a reação do torcedor também aí, quando viu o Garré entrando, buscando o jogo, ele que agora tem um coach de performance também do lado dele, né? Teve um primeiro lance do Garré, que ele estava envolvido ali na defesa, e a galera ficou meio puta, o Puma errou o passe, o Garré tentando correr ali para marcar, marcando tudo errado, mas ele acertou e a galera curtiu, assim. A arquibancada já estava cantando, já estava naquele clima também de fim de jogo. O terceiro gol realmente deu uma tranquilidade para a torcida e acho que o que me preocupou bastante para dentro do time. No 2-1 o time estava muito ansioso, muito nervoso, acelerando jogada quando não tinha que acelerar, atrasando quando não tinha que atrasar, assim, é um time instável, infelizmente, por mais que a vitória venha, a gente tem que destacar também os pontos negativos, né? Vasco hoje ganhou, tem que falar, mas olha só, um ponto positivo, Nuno e Coutinho, né? Nuno e Coutinho sempre muito importantes. Coutinho, aquele gol de falta, como é que aquela bola não entrou, gente? Eu tava filmando, mandei até no grupo dos membros aqui do Expresso. Pô, aquela bola tirou tinta da trave, essa é um 4-1, e a galera gritou o nome do Coutinho, gritou o nome do Nuno, e já vi gente pedindo Coutinho na seleção. Ancelotti, acorda, chama o Coutinho. A galera já tá não assim, quero. O Gustavo e Túlio. Não quero. Não, também não quero, não. Deixa o Coutinho no Clube de Regatas Vasco da Gama tranquilo. Não queremos grandes olhares. Tirem o olho do Ryan aí também. Ninguém vem a valorizar o Puma também. Ninguém vem a valorizar o Puma salário, não. Não vai dar salário mais alto do que o Vasco, não. Vai pra lá, vai pra lá. Inclusive, quando eu falo vai pra lá, eu lembro de Gugu Liberato, Danilo. E hoje, nessa live, tal qual acontecia no Sabadão Sertanejo, tem gatinha molhada aqui nessa live. A gente lembra muito bem, e muito, muito bem, da promessa de João Almirante. Hoje, tal qual aconteceu no Vasco Bahia do ano passado, em caso de vitória, o João Almirante ia fazer uma gatinha molhada aqui. Quem não sabe o que é isso, vocês fiquem aí, que vai acontecer. Fique ligado no Expresso, deixa o like, sejam todos bem-vindos. Meu amigo Danilo, a gente ganhou, cara. Ganhamos finalmente, né? Cara. Eu acho que essa promessa do João tem que perdurar por jogos e jogos, sabe? Ele molhar a camisa do Vasco, virar a gatinha molhada do Expresso oficial. E lembrando, hein? Ano passado, Vasco também vence de 3 o Bahia, mas ali foi 3-2, um sufoco até o final. Incrivelmente, o jogo de hoje foi mais tranquilo. Mas aquele jogo, eu acho que o Bahia não tinha um expulso. O Bahia jogou o segundo tempo com -1, e um jogador mega importante, né? O Jean Lucas, expulso. Agora, eu tô tentando lembrar, Barros não levou cartão amarelo hoje, né? O juiz, cara, no momento que o jogador tinha que levar cartão amarelo, ele não deu cartão amarelo. No momento que era falta, ele não deu falta. Que juiz confuso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Teve 2 lances claríssimos de expulsão para o Bahia, 2 lances absolutamente claros, que o cara chega com as travas da chuteira no tornozelo de jogador do Vasco, primeiro do tal do Rezende lá no Coutinho, por sorte não machucou, depois não me lembro nem quem, um dos atacantes dele, acho que Sarabia, chegou para cima do Lumita. Cara, e ele foi pro VAR, né? E ele foi pro VAR. Ele nem deu falta no primeiro lance, não lembro se marcou a falta no segundo, acho até que marcou. Mas ele marca no segundo. Foi pro VAR, não dá o vermelho
óbvio e evidente, e é o juiz, lembrando, para quem não estava na transmissão com a gente, é o juiz da expulsão do DVD no jogo contra o Bahia na Fonte Nova do ano passado. Uma expulsão absurda do DVD, num lance de manotaça ali, de uma mãozada ou algo assim. O cara levanta o vermelho pro DVD e me parece que influencia não só a não expulsão no primeiro lance do Rezende, que bate até na mãe, né, meu camarada? Meu Deus do céu, que volante. Porra, agressivo o 5 do Bahia. Porradeiro. Dá-lhe uma porrada no Coutinho, ele não dá a expulsão. Quando ele vai pro VAR no lance do Jean-Luc, que me parece um lance muito contestável de expulsão, eu acho que ele vai influenciado pela compensação do primeiro expulsão não dada, mas esses caras sabem muito bem o que eles fazem, o que eles estão fazendo, né? Quando ele vai para um jogo de Vasco e Bahia, em São Januário, um ano depois, ele sabe muito bem, tal qual nós, torcedores, sabemos, que tem aquele lance do DVD que ele lembra exatamente qual foi e ele lembra exatamente a pressão que sofreu ao longo da semana, lembrando e pressionado com relação ao erro que ele teve ao expulsão do DVD. Ele vai para o VAR no lance do Jean Lucas, que para mim dava para passar batido, e expulsa claramente numa maluquice da cabeça dele por não ter expulsado no primeiro lance e talvez, Danilo, defendendo um suposto critério de que esses lances... Não, critério nenhum. Não, mas quando ele vai para o segundo lance de vermelho e não dá, é uma loucura. É uma completa loucura. Não, é assim, eu acho que é um ponto importante que o Vasco, apesar do juiz, venceu, né? Porque o juiz fez tudo para complicar o jogo, e esse jogo do compensar, Gustavo, vale muito para não expulsão dele no lance do Coutinho, no primeiro lance, e aí para o segundo, um lance ali confuso e tal, mas ok. Era parecido, praticamente idêntico, pô. Eu comecei a ficar preocupado, teve o lance do DVD logo em seguida no escanteio, que o jogador do Bahia foi o Gilberto, né, que cai no chão, e a gente começa a ficar com medo dele querer compensar isso, querer dar uma expulsão pro Bahia, no caso, o Vasco tendo um expulso. Graças a Deus não aconteceu, mas repito aqui, uma arbitragem para lá de desastrosa, mas graças a Deus, os lances de gol do Vasco não foram lances complicados, não foram lances que poderiam passar por um VAR, porque com certeza esse juiz ia arrumar um trelelê. Mas assim, Vasco conseguiu vencer de novo em casa, acho que dá uma moral, dá um pique para a torcida comprar o bagulho e vir para São Januário sábado, né, contra o Cruzeiro, mas a impressão que a gente tem, apurando e vendo os jogos, é que o Cruzeiro é um time melhor que esse Bahia, especialmente fora de casa, né? Então o Vasco tem que sanar, extirpar os erros individuais lá atrás. Não tem como. O Vasco não tem como errar lances como errou hoje novamente. Mais um erro individual, dessa vez Lucas Freitas, teve a escorregada do Hugo Moura ali também, o Hugo Moura também. Cara, jogadores bons, jogadores que a gente estava elogiando aqui. Mas é um erro, cada um atrás de um jogo, que o Vasco dá um gol a favor. Não é tipo assim, os times têm o mérito de fazer os gols, tem hora que a defesa não consegue segurar o ataque, um time bem montado, ok. Mas o Vasco dá um mole para dar passes errados na pequena e na grande área, não dá. Com a saída de bola, o Vasco tem que finalmente acabar com isso. E novamente o Vasco, com um erro individual, deu um gol pro Bahia, né? Deu um gol pro Bahia. E aí o Vasco tem que fazer a virada e graças a Deus aconteceu. Eu acho que dá para a gente falar de aspectos negativos do jogo, especialmente no primeiro tempo, né? Você assinalou bem, né, Danilo? O gol, mais uma vez entregue, né? Falha individual. Porra, cara, é tanta falha individual que é o coletivo dando falhas individual. A gente volta naquele debate. Acho que dá para falar de um primeiro tempo que o Vasco não consegue construir. Acho que dá para falar de algum momento do segundo tempo em que a gente não controla o jogo como deveria controlar, com um a mais e o placar favorável. Mas, dito tudo isso, cara, me parece que o Vasco, com a expulsão, faz um muito bom jogo para virar o jogo em São Januário contra o Bahia. Acho que constrói ofensivamente, fica em cima do Bahia desde o fim do primeiro tempo. E no segundo tempo constrói o placar até com relativa naturalidade. Um placar que poderia ter sido até mais amplo, né, Danilo?
Mérito também, para passar pro Túlio para ele dar o razoado sobre o jogo, mérito do Diniz. Mérito do Diniz nessa coisa que eu, sei lá, se eu fosse mais conservador, não, vamos com calma, não bota o DVD de primeira, ele percebeu, e aí eu não sei se na transmissão vocês conseguiram ver o Lucas Freitas realmente muito nervoso, muito ansioso depois do gol sofrido do Vasco, então ele saca o Lucas Freitas, um Lucas Freitas indeciso, que tem um lance que ele vai dominar a bola e dá a bola para o Bahia na nossa zaga, depois do gol do Bahia, então ele tem essa percepção que o Lucas Freitas tá nervoso, tá ansioso, saca, bota o DVD, e o DVD, mesmo com alguns erros individuais no dia de hoje, ele ajuda muito o Vasco a chegar nesse placar, de pisar na área, de ser um cara agressivo, de brigar pela bola, de ter a questão de corpo. Então, assim, mérito do Diniz, de uma sagacidade ali de na hora, no primeiro tempo, hein, gente? Não, vamos esperar o segundo tempo, vou tirar o Lucas Freitas no intervalo para a torcida não vaiar. Foi não. Tirou na hora, já botou o DVD, mérito do Diniz nessa. Concordo. Túlio, curtiu o jogo, meu camarada? O Vasco ganhou em São Januário, meu amigo. Que milagre, hein? Ah, curti, exatamente, pô. Ganhar em São Januário aí pra tirar essa zica, talvez até essa questão aí, como o Danda falou, que mesmo no 2-1 sentiu o time ansioso, eu não duvido nada que seja realmente, meu amigo, a pressão do próprio São Januário falando ali, né, no ouvido desses jogadores. Vocês vão entregar mais uma, vocês têm certeza que vocês vão passar mais um jogo sem ganhar em São Januário, estando à frente do placar e dessa vez com um a mais, coisa que a gente já viu nessa temporada com esse próprio grupo, né? Então, acho que deve passar pela cabeça deles. Mas o Danda e o Gustavo falaram perfeitamente em relação ao jogo, resumo. Eu queria, Gustavo, destacar mais uma boa partida, inclusive do melhor jogador da partida, segundo o SofaScore, com nota 8, do nosso cria Cauã Barros, né? Que eu acho que se nós estamos com 6 jogos invictos, né? Se eu não me engano, é o 6º jogo já invicto do Clube de Regatas Vasco da Gama, hein? Olha aí. Olha tem aí. Isso aí também, tá? 6 jogos de invencibilidade, hein? Pega essa aí vocês, hein? Olha aí, 6 jogos invictos. O João tava reclamando, pediu um empate, tava saindo muito empate, mas no momento que você ganha, o empate deixa de ser um empate e passa a ser jogos invictos. Olha aí como fica bom. Fica bom também, ajuda. Mas o Cauã, cara, ele teve uma partida muito boa, principalmente em relação aos números aqui defensivos dele, cara. Ele ganhou de 11, ele ganhou 7 duelos no chão e pelo alto, 8 de 9. Então é um jogador que, cara... Ele marca muito bem, ele como a gente falou, que ele é carniceiro, cara. Eu acho que ele e o Hugo Moura, não é à toa que os resultados positivos, mesmo que seja com um empate frustrante e tudo mais, Beckenbauer é bom, hein? Olha o João Miranda aí. Anota, João, anota. Cara, o Barros, desde o primeiro minuto, é tanto que a gente fala que ele vai um pouco além ele às vezes passa um pouco da medida de como chega, né? Por exemplo, contra o Flamengo, ele passou perto ali de tomar um amarelo. Hoje, de novo, no primeiro momento ali, ele faz umas faltas que eu acho que, porra, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Você não pode deixar um time fazer uma transição rápida, sabendo que o Vasco tem uma deficiência nessa parte defensiva quando se fala de jogo de bola longa, quando o time tá todo lá na frente. Então, o Cauã Barros, cara, faz um jogo muito bom. O Hugo Moura também fez outro jogo muito bom. Danda lembrou aqui, né, que latiram pro Hugo Moura ainda no primeiro tempo, né, Danda? Então, a nossa dupla de volantes, eu acho que sim, essa partida em si, e eu acho que os últimos jogos do Vasco passam muito por Cauã Barros, por Hugo Moura, que mesmo na zaga, hoje novamente tudo mais, mas mesmo na zaga é um cara que, porra, é uma geladeira mesmo, irmão. A gente pode contar com ele. Hoje teve uma bola na fogueira do Lucas Freitas e tudo mais. Mas eu acho que o Cauã Barros, e, poxa, destaque individual mais uma vez também pro Pumita, né, cara? O Pumita tem entregado e ele é muito decisivo, né? Eu acho que o que mais pega com o torcedor do Vasco quando se fala de Pumita é justamente que a gente sabe que ele, o Gustavo, quem pegar aí no VOD depois de como é que foi, o Gustavo elogiando o Pumita pós-gol, o Gustavo falando, ele tem suas deficiências e ele quase entrega 1 minuto depois do gol dele. Então a gente vê o Pumita, mas o torcedor de fora olha para o Puma Rodrigues, cara, e eles gostam, tá ligado? Porque o Pumita normalmente tem a sorte, sei lá, de alguém tá contundido, ele tem que entrar em algum jogo grande, em clássico ele sempre tá em campo, e ele normalmente, consegue lances decisivos de destaque que faz com que os próprios rivais entendam ele como,
um craque que às vezes o torcedor do Vasco não enxerga, né? Assim como o próprio Verratti, que a gente tem aqui mais uma vez em uma noite que ele poderia ter saído com um golzinho ali, feito o 4º gol ali, né? De canhota, não conseguiu aproveitar aquela chance. Mas é outro jogador que os adversários, a gente lembrava aqui no pré-jogo, o Bahia devia estar preocupado com o Verratti e tudo mais, que sempre estava com 2 marcando ele quando tinha escanteio. Então é aquele jogo que, poxa, a gente sabia como é que poderia ser desde o início, mas que a expulsão, obviamente, deu um gostinho muito maior, poderia ter vindo antes do 1-0, inclusive, poderia ter sido 3 expulsões e estaria tranquilo. Teve até uma camisa rasgada do Verratti, que a gente, infelizmente, não conseguiu mais ver o replay. Mas... Camisa rasgada? Por falar Tem em camisa molhada, meu amigo. Olha aí. Pode, põe na tela. Pra gente já pagar. Já vai agora? Ó, a gatinha molhada. Olha a gatinha molhada. Olha a gatinha molhada. Ih, que coisa patética. Tá gelado ou tá natural, João Miranda? Molhei mais minha calça do que... Pô, tem que ter um mamilo. Tem que aparecer um mamilinho. Tá todo mijado, molhou a calça. Porra, que molhei isso? mais a calça que a camisa. Burra, caralho. Mas, meus amigos, deixa eu só falar uma coisa. Tem uma coisa que eu gosto mais do que gol do David. Você sabe o que é? Gol do Pumba, moleque! Puta que pariu, moleque! Quando ele subiu de cabeça, eu vi que era ele. Caralho, que alegria, mané. Que momento transcendental quando o Puma Rodrigues... Pô, e categoria pra cabecear, não é? Que a bola, pum, pega na cabeça. Não! Pá! Que isso, moleque. É 3-1 Vascão. Vitória que a gente tanto precisava. E digo mais, era pro Bahia terminar com 3 a menos, né? Terminou com um só e não tem do que reclamar, meus amigos. Não tem do que reclamar, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Esse é o pós-jogo do Expresso 1923. O time já está completo. Vamos ficar aqui um bom tempo falando sobre esse jogo, debatendo as delícias desse jogo, desde Puma Rodrigues, passando pela dupla Geladeira e Barros, passando por Cuesta, que ainda não falamos, hein? Temos um zagueiro, hein? Temos um zagueiro. E passando também pela coragem do professor Diniz de ataque total, meu amigo. Vamos pra cima. Temos que ganhar essa porra e ganhou. É isso. E passando, João Almirante, pelo passe consciente. Você reparou que foi uma fatiada daquela quicadinha do Ozil, o passe de Pablo Verratti para o gol? O terceiro gol do Vasco é um lance de gênio, de craque. O Gustavo quer defender o Verratti de qualquer jeito. Mas eu vou te falar, o passe bonito dele foi pro DVD, botou o DVD na cara do gol e o DVD chutou, era o 4º gol ali. Foi bonito o Verratti mesmo. Esse passe não foi bom, não. Esse passe foi espetado pra caralho. Não, mas dava pra fazer uma cavadinha, dava cavadinha. Foi bem espetado. O passe bom foi do DVD pro Verratti, que ele chega e não consegue nem chutar no gol. A tabelinha do França com DVD no final ali, gol que o Verratti perde correndo. E a bola do Nuno pro Verratti também é a bola errada. A do terceiro gol aqui deu certo, mas a bola era também no David, que estava passando na esquerda. Mas enfim, meus amigos, 3-1, Coutinho mais uma vez modificando o placar. Mais uma vez modificando o placar, Felipe Coutinho. Um jogo em que o Vasco, até tomar o gol, era melhor estrategicamente que o Bahia, e aí faz uma cagada. E eu não acho que isso deva ser atribuído a El Diniz, cara. Todos os times saem a bola, meus manos. O Bahia sai a bola também lá com o goleiro. Todo mundo sai a bola. E aquilo é um lance... O Bahia errou vários lances na saída de bola, especialmente no primeiro tempo. Vários lances. Não, e o lance... O terceiro gol foi o Nuno se antecipando numa saída de bola, né? Do Bahia. Mal. E o lance que gera o gol do Bahia, porra, é um passe do Lucas Freitas desconcertado. O Lucas Freitas, que nem tava mal no jogo, dá um passe, pô, que quebra a emenda ali na Aí depois saída. começa a errar, né? Depois acho que ele erra mais depois uma ele ou logo duas. sai. Porque O Diniz já se liga, ó, meu irmão, é ele mesmo pra sair, vambora e Moura. toca o jogo.
E pois é, e aí, cara. Mas tem mais um pro professor hoje, o jurídico. Tu vai trabalhar mais no DVD hoje, cara. Fique tranquilo que hoje tem mais um. Que isso, o DVD ele subiu a nota dele no final do jogo muito, cara. No final do jogo é verdade. Quase pôde fazer um gol, deixou o Verratti na cara do gol também. Nosso Colombinha de primeira vez titular até que não foi mal também. Mas não foi tão mal, né? Não foi mal, mas não foi bem também. O primeiro tempo dele, ele ainda conseguiu algumas jogadas. Já no segundo, Teve lance no primeiro... o segundo tempo ele foi bem sumido. Colombinha dá desaparecida. No primeiro, teve uma que ele recebeu do Coutinho ali, que eu falei, é a bola dele, cara. Ele vai dentro desse maluco aí pra... A linha de fundo, que ela é pra ir pra linha de fundo. Aí ele breca, ele tomou as decisões meio amalucadas ali, mas assim, vem a expulsão do Jean Lucas, já era para ter sido expulso o Rezende, tá? Com 22 minutos de jogo, não foi. Aí vem o Jean Lucas e imediatamente o Diniz coloca o David, saca o Freitas, recua o Hugo e traz o Nuno para jogar por dentro. O Vasco empata, cresce no jogo, empata, tem chance de virar uma bola que o Coutinho não domina ali, que ele não estava impedido. Até fiquei com a impressão, antes de ver o replay, que ele ia estar impedido, mas não, ele não domina. E aí, no segundo tempo, e detalhe, o gol do Vasco já é com o quê? Com o Cuesta invadindo o campo de ataque. O Vasco entrando todo no campo do Bahia, e ele dá um bom cruzamento. Esse zagueiro parece que encontramos um jogador adulto, sério, zagueiro, bom, que sabe jogar, que marca firme, que é rápido, que tem saúde, força, né? Tudo aquilo que a gente tanto esperava, parece que vai ser realmente o nosso Carlos Cuesta. E aí, no segundo tempo, a gente foi para blitz, desde o início do segundo tempo, cruzamento. O Bahia sem saída, acho que o Bahia também, do nosso doutor Rogério Ceni, se acovardou, acho cedo demais no jogo, assim, aceitou demais, e o Vasco veio para cima, consegue com Puma Rodrigues. Já deixo aqui meu voto de melhor em campo para Puma. Olha aí, hein? Porque faz, além de ter jogado bem, faz o gol no momento chave do jogo. É ele, o gol da virada, no momento em que, se passa mais um pouquinho ali, a neurose começa a bater, né? Caralho, tá com a mais, tem que ganhar e tal. E aí ele faz o gol, o lance do Sanabria em cima dele, era para ter sido expulso, não dá para entender como o juiz olha aquela imagem do VAR e briga com aquilo, uma coisa que, enfim, eu quero ouvir o áudio depois da conversa, né, se é que vão liberar, acho que vão. E aí ficou aquilo, o Vasco controlava o jogo, o Bahia não ameaçava, só que, tu conhece o time que tu torce, né? Sabe que se não matar, se não fizer 3 gols, não ganha, né? Como é que é a regra? Segue de pé, né, meus amigos? Tem que fazer 3 para garantir. E aí o Nuno rouba a bola e a gente leva a sorte no lance. E a real é que ficou ainda barato o placar para o Bahia. Podia tranquilamente ter sido 4-1 no mínimo. No mínimo 4-1. Depois do terceiro gol, João, o Vasco melhorou. O segundo gol deixou o time ansioso até. Engraçado, né? O time ficou ansioso. Mas quero que você pense, reflita sobre isso, João. Já que o Vasco só ganha de 3 gols, não é o caso de você beber 3 cachaçinhas por jogo, porque isso pode dar uma chance para o Vasco sempre estar ganhando. Pense, reflita, João Mirante. Forre o estômago, por favor, e vai refletindo. Olá, Diniz. Boa noite, Danilo do Expresso 923. Queria falar sobre a sua alteração no momento do Lucas Freitas para a entrada do David, ali no erro do Vasco na saída de bola que resultou no gol do Bahia. A gente viu ali uma discussão de jogo entre o Hugo Moura e o Lucas Freitas, e no lance seguinte, o Lucas Freitas perde uma bola ali na frente. Você percebeu algum momento de desequilíbrio do Lucas Freitas em relação à partida para sacá-lo e a entrada do David? E um outro ponto em relação até o que o Rogério Ceni trouxe para a gente na coletiva, em relação à parte física do Vasco. E aí eu falo de Barros e Hugo Moura. Eles são uma base, um arcabouço para liberar Nuno, Coutinho, esse time que tem tanto talento pela frente, ter 2 volantes de mais pegada, facilita para esse time ter um pouco mais de equilíbrio? Não, facilita, dá um pouco mais de equilíbrio. Não sei se é a palavra um pouco mais de equilíbrio. A gente fala as coisas muito em cima do resultado, né? Também, lá contra o Santos, jogou o Jair e o Tietê, aí sua pergunta ia ser, com 2 jogadores tão leves, extraordinários na saída de bola.
uma questão que pode jogar com 2 jogadores como o de hoje, jogadores como jogou o Jair do Tietê. Tudo depende, nunca é uma coisa só. Hoje, obviamente, se eu fosse te responder, eu ia falar que, claro, que fica mais firme o time com isso, é claro. Ganha altura, ganha potência física. E se você fizesse a mesma pergunta contra o Santos, eu ia falar, lógico que o time ganha mais leveza, ganha mais condução, o time fica mais leve, tem mais chance de chegar no ataque. É saber ler e saber o melhor momento de cada um, mas hoje, não só hoje, os 2 jogadores, o Hugo, aliás, desde que eu cheguei aqui, um jogador que, na minha opinião, ele subiu umas 2 prateleiras. Um jogador que joga bem todas as partidas, de zagueiro, de volante, e treina todo dia bem. Eu não vi o Hugo Moura jogar mal comigo nem um dia e nem treinar mal, nem uma sessão de treino. E não fica fora de treino. Tem um jogador que para mim, ele está subindo de patamar como jogador. É um dos grandes jogadores hoje de meio campo do futebol brasileiro, eu acho, o Hugo Moura. Tá, pela regularidade, desde quando eu cheguei aqui, ele pega a média dele comigo, credencia e qualquer jogo, é contra o Flamengo, é contra o Bahia, em qualquer lugar, contra o Mirassol, qualquer jogo, o Hugo Moura entrega muito com a camisa do Vasco. Você fez uma outra pergunta, o que era? Sobre o Lucas Freitas. Não, o Lucas saiu porque eu ia alterar, porque a gente teve a expulsão e eu tinha que tirar alguém e ele era o jogador que eu acho que tinha que sair, para a gente poder ter mais volume ofensivo, mas não foi por conta do erro, assim, vou tirar um jogador só porque eu não tem sentido isso. Então, se o Felipe Coutinho tivesse errado uma bola, ou fosse o próprio Hugo Moura, que até participou do lance, não foi por conta disso. Ele não saiu por conta do erro, ele saiu por conta que precisava botar o time mais para frente, uma expulsão, e acabou dando certo, mas tinha muita lógica a saída dele. O Lucas Moreira disse o seguinte, ó, voltando para casa agora, a melhor bancada desde 2023. E teve bastante gente aqui no chat chamando a atenção para isso. O Lucas Moreira foi um deles, de que a São Januário hoje funcionou. Como é que tu viu esse jogo lá, meu amigo? Não, é verdade, cara, é verdade. A arquibancada hoje tava maneira, não tava aquela cantoria de cada parte cantando uma música diferente e tal, então, enfim, tava legal. No início ali tava vazio, né, São Januário, eu até achei que, pô, o público vai ser baixo, o setor VIP não abriu hoje. Aí eu falei, pô, hoje vai ser fraquinho, né? Horário ruim, quarta-feira, 7h30. Mas aí, pô, ali com uns 10 minutos de jogo, mais ou menos, já tava lotado, a arquibancada toda cheia mesmo. Eu acho que a torcida ficou perto ali de perder a paciência com o Fernando Diniz. Eu senti ali que quando o Vasco leva 1-0, e do jeito que foi o gol, né? Errando saída de zagueiro ali, aquele tipo gol de dinizismo tomando, né? Aí eu já escutei alguns ali, porra, esse treinador é foda, vai tomar no cu Diniz. Não teve coro de vai tomar no cu Diniz, mas sabe, alguns já, porra, tomar no cu, não sei o quê. Aí teve vai pro Lucas Freitas, isso aí teve, já em coro mesmo, quando ele tava tocando na bola, galera vaiando. Então, assim, tava prestes a começar o estádio a jogar contra, né? Que a galera já é impaciente com os últimos resultados e tal. Mas aí a expulsão mudou tudo. Que aí, quando tem um lance da expulsão, já chama a torcida de volta. Acho que reacende, pô, não, é para nós, vambora. Aí já começa a pressão em cima do juiz. E aí dali em diante, o jogo e é vira. só nós. Né? Aí o jogo vira completamente. Mas a arquibancada é realmente muito boa. Claro, pô, é difícil assim. O jogo é outro, né? Depois da expulsão, poderia ter tido mais expulsões, mas é claro, a expulsão foi determinante para a gente conseguir empatar e virar. Mas acho que, pô, o contexto todo é muito bom, né? Da gente voltar a vencer em São Januário, que não acontecia, porra, desde maio. Então a gente precisava exorcizar esse trauma, né? Precisava ganhar jogando bem, de certa forma. Acho que fez um bom segundo tempo ali. A segunda metade do primeiro tempo e depois do segundo tempo só deu Vasco, é claro, com um homem a mais, isso facilita. Mas já vimos nesse campeonato, o Vasco com um a mais tomar um calor absurdo. O último jogo a gente leva um empate com um a mais, pô, no último lance. Então, enfim, acho que é uma partida muito boa para dar. Acho que já estava recuperado já essa sinergia do time com o torcedor já estava voltando a acreditar. Até os mais pessimistas já estão aí abraçando o time, né? Quem? Uns amigos aí já. Enfim, então. Resultado importante assim para isso também, para dar tranquilidade para o Diniz, porque apesar do time ter melhorado, o resultado é resultado, né? Pô, se a gente não ganha hoje de novo, acho que ia ficar um negócio meio esquisito, assim, de pô, será que ele é o treinador mesmo para continuar aí? Será? Pô, o cara não consegue ganhar em São Januário, não sei o quê.
Então, para dar uma exorcizada nisso tudo, para trazer confiança, acho que o time é outro time depois da janela também, é um time mais competitivo. Então, tá tudo caminhando para a gente ter um fim de ano aí mais tranquilo em relação ao Campeonato Brasileiro. E depois, meu amigo, focar na vida dos nossos 4 jogos aí de Copa do Brasil. Quem sabe realizar esse sonho. Juninho. Caralho, imagina. Nossa, a gente já abre 5 pontos para Z4 e a gente estava cravando aqui que essa porra tem que ser um marco de que acabou essa porra durante o ano todo. Vamos ver o que acontece no campeonato, mas a gente quer torcer e acreditar. A gente ainda tem uma sequência de jogos difíceis ainda, né? A gente já passou Flamengo, Bahia, mas a gente tem agora Palmeiras e Cruzeiro, né? Não nessa ordem, inverte, Cruzeiro e Palmeiras. O Vasco não tinha caído quando o Santos empatou com o Sport Caiu hoje. 10 rodadas atrás? Não tinha Não, o Vasco tinha caído quando o Renato Kaiser fez 2 gols lá no Barradão, com um a mais. Caiu lá, né? Ali tinha caído. Boa noite para geral, boa noite, Bidu. Tamo junto, meus amigos. É nóis.